Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, logo após a Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês mais informações de relevância sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e turismo. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos novamente ao nosso Papo Certo. E hoje o nosso papo é de sucessões, estaremos falando sobre inventário e partilha extrajudicial. E quem estará trazendo todas as informações sobre o tema é a doutora Ellen Caroline. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Acho que inventário e partilha é uma dor que atinge a todos, né? A gente, em algum momento da vida, vai enfrentar esse processo. Então, eu gostaria aqui de poder esclarecer para vocês. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ser excelente, doutora Ellen. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, pessoal, vocês já sabem, né? O Papo Certo ele é um programa interativo. Então, venha participar trazendo a tua dúvida ou o teu comentário para a gente passar aqui para a nossa convidada e ela responder logo após o programa. Então, agora, a gente vai fazer um rápido intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho. O Papo Certo também é transmitido pelo canal aqui da Ubra, além dos principais canais digitais. E através do Facebook e também do YouTube, tu já pode ir lá e compartilhar o nosso programa. Então, dando início ao nosso programa de hoje, doutora Ellen Caroline, o que é preciso para fazer um inventário extrajudicial? Bom, a gente tem que pensar que o inventário extrajudicial hoje é uma medida mais efetiva, célere e eficaz para a gente poder integralizar o patrimônio do falecido aos descendentes, né, os seus herdeiros. Então, em detrimento do judicial, que a gente tem um procedimento mais demorado, eu sempre aconselho que a gente possa fazer o extrajudicial. Mas aí tem os requisitos, né? Que foi isso que você me perguntou. Os requisitos, eles são, em primeira análise, a consensualidade dos herdeiros e da meeira ou do meeiro, que é o cônjuge que sobrevive, né, ao falecimento. Eles têm que estar de acordo com a partilha dos bens. Essa é a primeira razão que leva à possibilidade ao inventário extrajudicial. E também a gente tem que proteger os incapazes e os menores de idades. Ou seja, a gente não pode ter um inventário extrajudicial com criança e também não pode ter um inventário extrajudicial com pessoas curateladas. Bom, no Papo de Sucessões sempre fala-se muito em herdeiros necessários. Quem são eles, doutora? Os herdeiros necessários, ao contrário do que muita gente acha, né, que toda família é herdeira, eles são os descendentes, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, e também os ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós e, claro, aquele que a gente elege por vontade própria, que é o nosso marido ou companheiro ou companheira. No caso dos herdeiros necessários, fala pra gente um pouco mais sobre os ascendentes, porque isso gera bastante dúvida também. Gera bastante dúvida e até vou fortalecer aqui algo que eu sempre falo, né? Que os irmãos não são herdeiros necessários.
Então, ao contrário do que a gente pensa, quando eu não tenho descendentes e nem ascendentes, eu posso sim dispor do meu patrimônio de forma liberal, né? Eu consigo fazer totalmente a disposição da integralidade do meu patrimônio, caso eu não tenha nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge ou companheiro. Na verdade, assim, o meu pai, né, eu vou utilizar o meu caso aqui para materializar para vocês, o meu pai hoje é o meu herdeiro necessário porque eu não sou casada e não tenho filhos, mas eu tenho pai, então ele é o meu herdeiro necessário. Perfeito exemplo. Muito bom. E doutora, como acelerar o processo de inventário? Que sabemos que tem tantos aí que levam anos, né? Sim, eu acho que é uma das demandas mais desgastantes do judiciário. Eu até, no ano passado, eu vi uma reportagem que falava que o inventário mais longo do Rio Grande do Sul tinha mais de 70 anos. Acreditem, ultrapassou aí várias esferas judiciais. Eu atendo o inventário, doutora, como contador, prestando contas, há 30 anos. Olha isso! 30 ele faleceu em 1994. É incrível. Fazendo 30 anos agora, infelizmente. Não tem como a gente admitir, porque na verdade os bens, né, que eram envolvidos ali no inventário provavelmente já pereceram. Eles já talvez nem existam mais. Neste caso não, porque a inventariante, felizmente, ela está fazendo toda uma preservação e até houve ampliação do patrimônio e quitação de dívidas. Uma boa gestão da inventariante, né? Mas assim, como acelerar? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, né, às pessoas que eu mentoro atualmente, é que a gente precisa eleger um advogado especialista no assunto. É indiscutível que um advogado especialista ele vai ter mais condições de promover a celeridade ao processo de inventário, e a gente também precisa ter relacionamentos, né? O advogado precisa ter um bom relacionamento com o tabelionato. Eu sempre digo que a gente tem que ter o nosso tabelionato de estimação, o nosso tabelionato de confiança, porque aquele tabelião vai facilitar o nosso percurso frente ao processo de inventário. E no que diz respeito à família do herdeiro, a família do falecido, eu acredito que a organização dos documentos seja indispensável. Então fica aqui uma dica assim que eu acho primordial, que todos nós adultos, tenhamos uma pastinha com os nossos documentos organizados, né? Certidão de nascimento, documento de identificação, informações a respeito de previdência privada, previdência social, todas aquelas informações que depois a gente vai precisar, é importante que estejam organizadas. Isso vai facilitar muito a vida do advogado e dos herdeiros receberem o seu patrimônio. Tu falaste sobre a pastinha, agora eu quero trazer uma dica pessoal aqui para o pessoal que nos assiste, né? A pastinha dentro de um plástico e num lugar alto, porque aqui no Rio Grande do Sul, do jeito que chove e faz enchente, se deixar num lugar baixo, corre o risco ainda de perder os documentos, não é, doutora? É verdade. Bom, mas continuando, é possível saber se o inventário já foi realizado? Sim, essa é uma dúvida bastante comum, e aí quando a gente entra numa seara de conflito, de litígio, né, onde às vezes os irmãos não estão de acordo com a partilha dos bens, tem um irmão que está no imóvel, outro irmão mora em outro lugar, e aí aquele irmão ameaça, diz que já fez o inventário, que vai fazer. É possível sim, o Colégio Notariado do Rio Grande do Sul já disponibiliza essa ferramenta. Eu até vou deixar depois o link para vocês disponibilizarem onde a gente faz essa consulta, e a gente pesquisa onde e se já foi feito o procedimento de inventário extrajudicial. É importante frisar que essa consulta ela disponibiliza apenas quando o inventário já foi concluído, né? Então, se ele estiver em andamento, não aparece ainda essa informação. Mas é possível sim que a gente possa monitorar se já foi feito tanto o inventário judicial quanto o extrajudicial. Muito bem. E qual é o valor do imposto que paga, então, ali quando se conclui ali o inventário e tem o formal de partilha? Essa é a dor de milhões, né? Eu acho que esse é de milhões mesmo. De milhões, porque eu falo assim que o Estado, ele sempre está em busca de monetizar toda e qualquer transação de patrimônio. Então, é indiscutível que existe o pagamento do imposto. Atualmente, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, no Rio Grande do Sul, porque ele é um imposto estadual, ele varia de 0, porque tem uma faixa de isenção, até 6% sobre o patrimônio que vai ser inventariado. E, doutora, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido?
Isso é uma outra pergunta comum, né? É uma outra pergunta. Eu trago aqui também o meu exemplo, porque a minha mãe, falecida em 2020, né? Que Deus a tenha, mas ela não era santa. Ela deixou algumas dívidas e essa foi uma preocupação muito grande, né? De como isso ia acontecer. Mas eu já tinha essa informação, já sabia o que acontece na prática, pessoal. O patrimônio, né, do falecido, ele vai responder sim pelas dívidas deixadas por ele, mas no limite daquela herança. Portanto, se eu deixei um patrimônio de 100 mil reais e deixei dívidas de 1 milhão de reais, os meus credores terão que se satisfazer com a divisão dos 100 mil. Então, os meus herdeiros podem não receber nada, porque todo o patrimônio vai ser utilizado para pagar os seus credores. Mas eles não vão responder por nenhum valor que seja decorrente de inadimplência do falecido. Então, se a pessoa só deixa dívida, ela não deixa nada. Não deixa nada. A gente tem o chamado inventário negativo. E é necessário fazer alguma informação para aqueles entes, para banco, enfim, Receita Federal, de que aquele falecido não deixou nenhum bem para quitar aquela dívida, para baixar aquilo? Sim, é muito importante. Claro, a gente está falando aqui de dívidas que sejam de bastante relevância, porque se você ficar devendo muito provavelmente para C&A e para Renner, né, aqui o gaúcho sabe que é muito comum, isso não vai causar um efeito jurídico grandioso. Mas, por exemplo, se for débitos para o município ou para o Estado vem cobrar. Então, aconteceu, tive uma cliente, inclusive, que sofreu uma constrição na sua conta, né, um bloqueio judicial, porque o município de Esteio estava tentando cobrar débitos do pai dela na conta dela. E aí, qual é a ferramenta jurídica que a gente utiliza? É o inventário negativo, onde a gente vai dizer que todos os bens daquela pessoa falecida já foram utilizados para pagar os seus credores e agora o que ficou foram somente as dívidas. E esse inventário negativo, ele pode ser feito extrajudicialmente? Pode e deve ser feito extrajudicialmente, porque é muito mais barato, muito mais célere, apenas uma declaração, na verdade, de que inexiste patrimônio a ser partilhado. É bem interessante e para mim é uma novidade. Eu lhe digo, já tivemos algumas pessoas sentadas nessa bancada aqui e é a primeira vez que eu ouço falar no inventário negativo para comprovar perante esses credores de que a pessoa deixou dívidas, mas não deixou bens, ou se deixou algum bem, já foi utilizado. Muito obrigado pela informação, bem importante. Obrigada eu. Mas, doutora, e se precisar aí do inventariante, né? Como se escolhe esta pessoa? Tem alguma regra? Como se escolhe o inventariante? Sim, temos uma regra, ela é prevista na legislação, inclusive, e a ordem é aquela que emerge do conceito familiar. Então, primeiro é o nosso companheiro ou o nosso cônjuge, né? Essa pessoa é a que deveria ser a inventariante, e depois os nossos descendentes. Mas na prática, e aí, claro, a lei continua fazendo um rol extenso sobre a qualificação dos demais possíveis inventariantes, trazendo alguém que tenha sido nomeado, por exemplo, no testamento, né? Eu posso, antes de falecer, nomear um inventariante. Mas, na prática, pessoal, eu posso lhes assegurar, atuando aí há uma década em inventários, que quem ajuiza primeiro o inventário normalmente é nomeado inventariante. Porque é o juiz quem nomeia. Exatamente, então, é o juiz que apesar nomeia. de ter uma indicação, uma escolha, quem nomeia é o juiz. Ele nomeia. Ele tem a ordem de preferência, né? E aí, além do cônjuge, também tem a categoria de preferência aqueles que estão na administração dos bens. Então, muitas vezes, a mãe, né, que sobreviveu não faz nem ideia da gestão do patrimônio do pai, que possa ser composto por empresa, terras, mas os filhos estão na gestão desse patrimônio. Então, eles terão preferência. Mas a regra prática do judiciário, da rotina, é que aquele que vai lá e bate as portas do judiciário e propõe a ação de abertura de inventário, normalmente ele é nomeado inventariante. Mas se os demais não concordarem, eles terão que contestar, né, essa ação, ela é passível de contestar, e aí vai começar uma dança de discussão ali, tentar comprovar. E aí chega nos 30 anos que eu comentei aqui com a senhora anteriormente. Nascem as discussões judiciais. E como funciona em relação aos bens de usufruto? Esse também é a pergunta de milhões. Eu acho que, assim, predominantemente no escritório eu atendo pessoas que têm muita preocupação
com usufruto, e todo mundo que exerce o planejamento sucessório, que tenta organizar o seu patrimônio ainda em vida, deseja dispor do seu patrimônio, seja testamentando, seja doando, mas manter a reserva de usufruto para si, para que essa pessoa tenha a garantia de que ela vai ficar naquele imóvel, por exemplo. Então, é preciso sim fazer o inventário do bem que tenha o usufruto instituído na sua matrícula. E a gente tem o dilema, né? O problema daquele bem que o proprietário instituiu o usufruto, mas ele, o proprietário, faleceu. E o direito do usufrutuário permanece rígido perante o falecimento. Então, os herdeiros, os sucessores, serão os novos proprietários deste bem, mas eles deverão manter a permanência do usufruto, ou seja, aquele que mora vai seguir tendo a garantia do seu usufruto. É importante isso, né? Bem importante. E importante também registrar na matrícula esse usufruto, né? Sim. Não é apenas, olha, vai morando aí usufruto. Não, importante registro. O que não tem registro, gente, o que não está na matrícula do imóvel não existe no mundo. Não existe contrato de gaveta que dê propriedade, né? A gente tem a posse, algumas outras possibilidades jurídicas, mas a propriedade ela tem que estar na matrícula. Se não estiver na matrícula, não tem como fazer. Mais uma pergunta aqui que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Se o marido ou a esposa herdará também os bens recebidos lá na herança no inventário? Sim, gente, patrimônio, essa mistura do patrimônio quando alguém casa também é objeto de muita dúvida. Eu tenho atendido, assim, uma gama de jovens, graças a Deus, conscientes do seu futuro, que buscam o planejamento matrimonial, então tentam entender essas questões antes de se casar, né? É uma dica, inclusive, acho bem importante. Que tem que ser antes de namorar. Não, aí seria perfeito, né? Inclusive temos o contrato de namoro, que podemos até falar disso numa outra oportunidade. Mas falando sobre a mistura do patrimônio quando a gente estiver prestes a se casar. O que acontece? Tudo vai depender da eleição do regime de bens. Quando eu elejo o regime de bens, eu automaticamente elejo a comunicação do meu patrimônio após o falecimento. Então, a regra geral, né, que é porque quando a gente não escolhe, a gente também está escolhendo, né? Então, quando a gente não escolhe o regime de bens, ele é aplicado ao regime da comunhão parcial de bens, o meu cônjuge não vai herdar os meus bens na comunhão parcial. Em tese, né, a gente estaria protegendo. Mas tem uma regra muito peculiar no direito sucessório, que as pessoas se casam no regime da comunhão de separação total, achando que estão blindando o seu patrimônio. E, na verdade, quando você casa no regime da separação total de bens, quando há o falecimento, o seu cônjuge ou companheiro, ele não é o seu meiro em caso de divórcio, mas ele é o seu herdeiro em caso de falecimento. Olha, que interessante. Então, ele não herda, ele não dispõe da partilha de bens em vida, mas na morte ele passa a ser o seu herdeiro. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas agora a gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos para falar mais sobre os benefícios de um inventário. Fiquem com a gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e um recado rapidinho para vocês. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e sugere aí o tema ou assunto que tu queres ver aqui na nossa bancada.
Então, doutora Ellen Caroline, temos muitas perguntas, tomara que a gente consiga vencer nesse bloco final. Como saber quais são os bens do falecido? Bom, essa também é uma pergunta de milhões, porque a gente gostaria que todo mundo deixasse a sua vida organizada, mas nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes a gente tem que sair à caça do patrimônio. Eu diria para vocês que, em regra, o que a gente utiliza como base para inventário extrajudicial e judicial é a declaração de imposto de renda da pessoa. Então, ali, todos os bens que estão elencados, eles devem ser levados ao inventário. Por óbvio, tem bens, né? A gente sabe que não são muitas vezes declarados e aí a gente tem que ir atrás dos contratos. Isso tudo também é possível de pesquisar em nome do falecido no colégio notarial, né? É uma grande ferramenta onde a gente busca as escrituras e muitas vezes a gente também pode fazer a pesquisa pelo banco, né? A gente consulta o CPF da pessoa, ou o CNPJ, se for empresa, e a gente tem essas informações por meio do banco. E como funciona a avaliação de bens? A avaliação de bens no inventário ela é feita pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, e cada estado faz o seu. A avaliação ela está muito relacionada àquilo que está registrado na matrícula. Então, muitas vezes a gente tem um valor defasado, né, em relação àquilo que foi averbado na matrícula, porque a gente acaba comprando um imóvel, edificando este imóvel, construindo, aumentando, e isso não vai parar na matrícula. Então, muitas vezes a gente tem uma avaliação com base na matrícula do bem, com base no valor de IPTU, e aí o que mais a gente tem de corriqueiro para avaliação é a declaração de imposto de renda também. É ali onde o fiscal da Secretaria da Fazenda vai se basear. Claro que o fiscal pode também visitar o imóvel. Hoje em dia a gente também tem os drones, né, que fazem a visita nos imóveis. Então, cabe à Secretaria da Fazenda utilizar os seus métodos. O inventariante pode utilizar, então, do recurso do falecido? Essa também é uma dúvida bastante importante, porque aquele que está no convívio mais direto com o falecido, muitas vezes é quem faz a gestão das finanças da casa. E aí tem dúvidas sobre coisas singelas, né? Posso utilizar o dinheiro para pagar a conta de luz do mês que vem? Em tese, quando há o falecimento, nós temos a chamada transferência do patrimônio pelo princípio da Saizine. É um princípio jurídico, né? Mas que, de fato, tudo que era da pessoa, quando ela falece, passa a ser dos seus herdeiros de forma automática, sem nenhuma necessidade de intervenção jurídica. E isso faz com que os herdeiros e o cônjuge sobrevivente sejam coproprietários de tudo aquilo. Então, respondendo, o inventariante, de fato, o administrador dos bens, ele não pode mexer nos valores sem informar aos outros herdeiros, mas é possível sim que ele se utilize destes valores para satisfazer as necessidades imediatas do patrimônio do espólio, né? O espólio é o falecido, só para deixar claro. Mas então, doutora, é possível pedir a prestação de contas do inventário? É Isso possível. precisa ser feito por escrito, verbalmente? Como tu sugere? Isso é previsto em lei, né? Então, é uma demanda judicial, é uma demanda que não é cumulada com o processo de inventário, ela é um processo que a gente chama em autos apartados, né? Ou seja, é um novo processo e todos os herdeiros que se sentirem prejudicados pela gestão patrimonial do inventariante, ao contrário da sua cliente que exerceu uma boa inventariança, temos muitos inventariantes que não conseguem gerir o patrimônio e acabam depredando o patrimônio do falecido. Então, aqueles que se sentirem prejudicados podem sim propor uma ação de prestação de contas. E isso é normalmente feito por um advogado? Sim, tem que ser feito por um advogado ou, para aqueles que não reúnem condições, pela Defensoria Pública. No nosso caso, a prestação de contas ela acontece periódica, todos os anos. Nessa Junta a documentação, assina o contador e faz entrega. a prestação de contas todos os anos. É a prestação de contas espontânea. Sim, Quem dera todos os inventariantes fossem assim. Para evitar brigas, né? Perfeito. E, doutora, é possível acumular 2 inventários? A bola de neve, aquela? A bola de neve acontece muito, né? A gente fala aí sobre inventários que nasceram em 1994 e estão acontecendo ainda em 2024 e muitas pessoas faleceram nesse percurso. Então, é possível sim acumular mais de um inventário. A única coisa que a gente precisa ter em mente é que cada falecimento dará ensejo a um fato gerador e também cada um vai pagar o seu imposto, né? Então, se o meu pai falecer, vai ser feito um pagamento de imposto dele para mim e se eu falecer, de mim para o meu filho, né? Então, cada morte tem o seu imposto competente, cada pessoa falecida vai... Inclusive, um pode ser inserido dentro do outro. Pode ser e inserido. será.
Exatamente. Se um herdeiro falecer, aquele inventário vai herdar, né? Vai herdar. O seu espólio trará a parte da herança do espólio anterior. Exatamente. Realmente essa... É a bola de neve? É a bola de neve. Não é incomum que a gente tenha no rol de bens do inventário um inventário. Mas tem. E, doutora, é possível vender um imóvel que está ali no espólio, né, no inventário, para pagar essas despesas do próprio inventário? Sim, isso é muito importante porque muitas vezes a população que provavelmente tenha só aquele patrimônio, né, a ser inventariado, deixa de regularizar esse inventário porque não tem dinheiro para pagar o ITCMD, que é aquele imposto que nós já falamos que varia de 0% a 6%. Primeiro, consulte um especialista para entender se você não está na faixa de isenção desse imposto. E ato contínuo, é possível sim que a gente peça um alvará de venda deste imóvel para que você se utilize do produto dessa venda para pagar o ITCMD e o saldo seja partilhado entre os herdeiros. Aqui eu sempre falo de prevenção, conhecido aqui como uma pessoa da prevenção, mas eu acho tão importante, aqui eu oriento, como eu tenho, né, ter um seguro. Nossa. Ou um VGBL, né, que a pessoa vai fazendo ali as suas contribuições, quando acontecer falecer, os seus herdeiros, né, receberão esse valor ali de forma isenta e este valor então poderá ser ali, né, utilizado ali para quitação, enfim, desses impostos todos. Nada como um contador. É como eu disse, Quem sabe. procurar um especialista sempre ajuda, né? E antes, né? Prevenir, procura antes. Tem algum risco, a pessoa está preocupada, como é que vão ficar os herdeiros, né? Esse é o ditado mais certo, né? Que o prevenir é melhor que remediar. Exatamente. E, doutora, tem uma pergunta aqui que é causa de família, como dizem, né? Mas quem fica na casa deve aluguel aos outros herdeiros? Os irmãos entram em surto, né? Porque o que acontece? Na rotina das famílias, acontece que um dos irmãos normalmente é aquele que fica cuidando do pai ou da mãe, né? Até ali os seus últimos dias. Essa pessoa, com o falecimento, fica na posse do imóvel e aí, quando o pai ou a mãe falece, os outros irmãos querem o quê? Vender esta casa. Então, eu te diria que sim, né? A pessoa que está ali usufruindo exclusivamente da copropriedade, porque como nós já falamos, este imóvel passa a ser de todos, ele deve aluguel para os demais irmãos. E se ele não pagar, ele está sujeito a uma ordem de despejo? Não despejo, porque ele também é dono, né? Mas ele está sujeito ao que a gente chama da ação de extinção de condomínio. Então, eu não sou obrigada a manter a minha propriedade em condomínio com alguém que eu não quero. Ele quer vender, eu não quero vender. Bom, aquele que deseja ficar no imóvel vai ter que comprar a minha parte. Do contrário, esse imóvel vai ser muito provavelmente leiloado, como eu já vi imóveis de valores muito vultuosos serem leiloados por pouco menos de nada, porque os irmãos não entraram em consenso em relação a isso. Bom, depois de tudo que eu ouvi hoje, eu digo para vocês, façam um planejamento sucessório. Por favor. Doutora Ellen, muitíssimo obrigada. Obrigada pessoal. Eu fico à disposição. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, onde eu dou dicas diárias sobre esse tipo de conteúdo, o meu é @EllenCarolinaDV. Bem, agradeço a todos que nos assistiram e hoje eu vou deixar um abraço grande para o pessoal de lá de Arambaré. E tu que chegou no finalzinho do programa, amanhã, 7h30 da manhã, tem reprise aqui na TV. E amanhã, às 20h30, logo após a Cadeira Cativa, mais um papo empreendedor inédito para vocês. Estaremos aqui e esperamos a todos.